Eu sempre fico pensando, eu sou alguém que fica refletindo por que uma pessoa dá certo, por que uma pessoa dá errado, o que ela fez, o que ela tem de diferente. E eu olho muito para a minha história e pergunto, cara, como que alguém improvável conseguiu vencer? E o mais louco é porque, assim, muitos improváveis vencem, eu sei disso. Só que eu venci na área que eu era mais fraco, que era o estudo. Então, eu nunca gostei de estudar. Eu falo isso muitas vezes, é meio engraçado que às vezes eu acho que a pessoa não acredita, mas eu fui reprovado, todo ano eu ficava de recuperação na escola. Então, na minha época eu chamava Projeto Verão. Alguém conheceu o Projeto Verão? Vocês são melhores mesmo, né? Não adianta. Projeto Verão hoje é fitness. Na minha época era eu ficando em janeiro lá na escola para tentar recuperar. E teve um ano que, claro, não consegui, fui reprovado. Não gostava de estudar. A minha letra, e até hoje, a Lorena me zoou um monte, a minha letra é muito feia. E eu tenho a sensação que quando você tem uma letra feia, você tem vergonha de escrever. Eu tenho um pouco. Se eu tiver que escrever, eu fico meio sem graça. Então eu tinha vergonha de escrever, aí redação não queria fazer, dia de redação faltava, porque, pô, vou ter que escrever. E aí a história caminha, né? E ela chega ao ponto de eu ser aprovado em 6 concursos, 2 em primeiro lugar. E o dia que eu passei no primeiro concurso em primeiro lugar, já foi um negócio assustador, porque eu falei, cara, que isso? Primeiro, tipo assim, nunca imaginei. Se você tivesse me falado isso antes, eu jamais acreditaria. Quando aconteceu de novo, eu comecei a acreditar. Falei, pô, caiu o raio 2 vezes no mesmo lugar. E aí eu ficava pensando o que eu fiz de diferente. E eu percebi 4 atitudes que eu tive que fizeram com que eu tivesse esse resultado. Aliás, que eu tenho. E não são nativas, são treináveis. E por isso que eu gosto de compartilhar isso. Está disponível para todos vocês. Porque eu continuo vivendo isso e eu vejo que as pessoas, todo mundo quer fazer sucesso, quer dar certo, quer ser aprovado. Mas muito poucos querem pagar o preço para conseguir buscar isso. Então, essas atitudes, elas diferenciam você do restante das pessoas. No concurso público, na sua empresa, na sua família, onde você estiver, você vai ser diferente. Primeira delas, não se conformar. E quando eu falo não se conformar, eu estou falando de olhar para a sua história e achar que é normal passar dificuldade o tempo todo, se acostumar com isso. E é muito fácil de se acostumar. Existe uma história de uma cidade na Austrália que ela, em razão do solo, de alguma característica de vulcão, ela fede muito. Ela tem um cheiro muito ruim, só que os habitantes de lá não percebem. Então a pessoa chega lá e fala, nossa, que cheiro horrível. Fala, não, é o cheiro daqui. Então é muito fácil se acostumar com o que não está funcionando, é muito fácil se acostumar com uma vida difícil. E eu não me conformei. Eu não me conformei em brigar todos os dias por causa de dinheiro. Porque era todo dia. Eu e minha mãe, era assim, muito difícil. A gente morava de favor. Minha mãe tinha um salão de cabeleireiro na frente da nossa casa. E, cara, não tinha dinheiro para nada. Nada. E sempre que eu ia pedir para ela, eu achava que ela estava me sacaneando. Pô, mãe, não é possível. Aí fiz 18 anos, meus amigos todos ali, os próximos, dirigindo ou o carro dos pais, ou comprando o carro. Eu não tinha carro, não tinha como tirar a carta. E eu trabalhava. E aí eu falava, cara, não é possível que a minha vida tem que ser isso. Um episódio que eu me lembro muito, eu trabalhava no turno da madrugada, numa fábrica, e um dia eu passei mal. E a história é um pouco bizarra, porque eu trabalhava sozinho, num barracão mais ou menos desse tamanho, numa fábrica, só eu. Eu e Deus, como eu gosto de falar. E eu estava trabalhando, e eu tinha ido na aula de jiu-jitsu, eu fazia jiu-jitsu na época, fazia luta e tal, e eu machuquei, eu torci o dedo, e eu tinha o combustível conta-gota para chegar no trabalho. Só que eu torci o dedo, eu fiquei com medo de ter quebrado o dedo, eu tive que ir no hospital. Então eu fui no hospital e do hospital fui para o trabalho, né, pegava às 10 horas da noite. E aí enfaixaram meu dedo, não tinha quebrado, e fui trabalhar com o dedo quebrado, que é vida real, vocês sabem. Você não trabalha só o dia que está bem, você trabalha todos os dias que você tem que trabalhar. E eu cheguei no trabalho, fiquei muito tempo lá, e de repente eu comecei a me sentir mal. Mal de passar mal, mal-estar. Acho que baixou minha pressão, eu comecei a sentir mal e não tinha ninguém na fábrica. Aí eu parei, falei, cara, eu não vou conseguir ficar aqui até o cara chegar. O cara chegava às 6 horas da manhã. Eu falei, eu não vou conseguir. Aí peguei, falei, eu vou deixar anotado, o cara chega às 6, ele tinha a chave,
Eu falei, eu vou deixar anotado o que ele precisa fazer, o trabalho, a sequência do trabalho, porque eu passava o trabalho para ele, e vou embora, porque, enfim, vou passando mal sozinho aqui, vai ficar pior. Já vim com um acúmulo de muitos dias, dormindo em horário trocado, né? E aí eu comecei a escrever o recado. Eu escrevi uns 10 recados. Eu não conseguia passar a mensagem, tipo, faz a ficha tal, número 42. Eu não conseguia, era uma fábrica de calçado. Não fazia sentido, eu ficava com medo de estar escrevendo palavra errada, a letra é feia. Então eu fiquei naquela de amassar um papel, falei, amanhã eu vou chegar aqui, os caras vão pegar alguma palavra errada que eu escrevi e vão colar na minha mesa, vão me sacanear. Olha o meu nível. Sozinho, e eu não ia mandar o meu texto para o Marquinho ler. Era para um cara da fábrica, operário tanto quanto eu. Mas eu fui lá, tentei escrever, falei, cara, desisto. Amassei o papel, falei, eu vou colocar meu despertador para tocar, 6 horas da manhã eu ligo para o cara. Isso era 2h30 da manhã, eu falei, não vou ligar para o cara 2h30. Peguei o carro, eu tinha um Uno naquela época, financiado, eu tinha financiado o carro. Era o que eu ganhava, era a parcela do carro. Era junto, não tinha diferença. E aí fui embora. Quando eu estava passando o pontilhão, mais ou menos a uns 3 quilômetros da minha casa, o carro acaba o combustível. 3 horas da manhã, eu ainda estava com mal-estar. Eu lembro de encostar no volante e chorar copiosamente. Sabe chorar de não saber o que vai ser da sua vida? Você fala, gente, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu não tenho dinheiro para abastecer, eu estou trabalhando de madrugada. Tipo, machuquei o dedo, era um complexo de coisas. E nesse dia que eu machuquei, eu sabia que meu combustível estava contado, eu pedi dinheiro para minha mãe. Falei, mãe, me dá dinheiro para abastecer. Ela falou, não tenho. Então eu já fui meio puto pensando, pode dar merda. E aí deu a merda. E aí você fala, cara, eu chorei uns 20 minutos, sozinho no carro. 3 horas da manhã, chorei. Falei, cara, não vai. Não é possível que a vida tem que ser isso. Aí, calmei um pouco, respirei, fui num posto de gasolina, falei pro cara, ó, não tenho dinheiro, não tinha R$1 na carteira. Falei, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a identidade, eu deixo minha identidade, coloca R$5 aqui, eu estou a 3 quilômetros da minha casa, depois eu volto para te pagar. E o cara fez isso, foi lá, me emprestou os R$5 de gasolina, que hoje não dá nem 1 litro, e aí fui para casa, fui dormir e tal. E eu falei, cara, não é possível que a vida vai ser dessa maneira para sempre. E muita gente acaba se acostumando com isso, com esses perrengues. A gente faz parte da vida, mas você não pode se acostumar, você tem que buscar algo melhor. Depois disso eu saí das fábricas e fui para trabalhar de estágio, ganhava menos ainda, mas eu falei, cara, aqui eu sei que não vai render. E esse é o primeiro princípio, não se conformar. Você não nasceu com uma tatuagem nas costas dizendo que não é para dar certo na vida. Não nasceu. Eu era ruim na escola, eu não gostava de estudar, eu só estava no trabalho nessa época, eu não tinha condição de fazer faculdade, mas eu consegui mudar a história, porque eu falei, cara, não é isso aqui, eu preciso mudar. E foi naquela época que deu um start. Segundo princípio, investir em você. E investir em você, vocês estão fazendo isso hoje. Quem está aqui hoje, muita gente não voltou para o segundo dia, vocês perceberam, dá uma diminuidinha. Se vocês estão aqui num domingo, esse horário, vocês estão investindo em vocês. E você é o seu ativo mais valioso. Não é sua casa, não é seu carro, é você. E eu investi muito, desde quando comecei a estudar, eu comecei a ver que, cara, está em mim a diferença. Está em mim, não está em ninguém. Minha mãe não tem herança, coitada. Minha mãe não tem herança, mal tem a casa, mal dá conta de cuidar dela. Não vai vir nada, ou eu faço por mim, ou ninguém vai fazer. E aí eu comecei esse projeto, e de todas as opções eu falei, cara, a única que vai me dar segurança é o concurso público. Era a única, naquele momento era a única, e eu agarrei aquela oportunidade. Mas eu investi em mim. Todo o dinheiro que eu tinha, eu gastava com alguma coisa relacionada a concurso público. Não só material, e eu nem estou falando isso, hoje eu tenho curso, a pessoa fala, ele está falando isso porque ele tem curso. Não, eu investi em você, no que você pode se desenvolver. E eu fiz isso. Chegou uma época que eu estava estudando para concurso público, eu comprei uma impressora. E era caro na época, mas, cara, eu precisava daquela impressora. Ela fazia diferença para mim. Então, eu fui lá e comprei parcelado, paguei parcela da impressora. Então, esse é o segundo princípio. Terceiro, mudar o ambiente. E quando eu falo mudar o ambiente, eu estou falando mudar as pessoas que você convive. Aí você fala, pô, mas é minha família. Não, a sua família é sua família, ponto. Você não escolheu, né? Família a gente não escolhe.
A gente vem junto. Alguns dão sorte, outros nem tanto. Mas o ponto é, você escolher os lugares. Eu saí da fábrica e eu fui para trabalhar de estágio. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, era numa cooperativa de crédito. Igual um banco, né? Esses bancos cooperativos. E aí eu comecei a trabalhar lá, eu lembro que o meu vizinho achou que eu era segurança, porque aí eu trabalhava de camisa, imagina, eu ia para a fábrica, eu ia todo, porque estragava muita roupa, né? Eu trabalhava com produto químico e tal. E aí ele me viu de camisa e calça social. E aí ele falava, você está trabalhando de segurança? Ele imaginava que eu estava trabalhando de segurança, porque tipo assim, não, rapaz ali, não, eu estou trabalhando no banco. Nossa, era o auge da minha autoestima, eu estou trabalhando no banco. Era uma cooperativa de crédito, mas era como se fosse um banco. Mas eu fui para ganhar menos. Pior do que quando eu estava na fábrica. Financeiramente eu era pior. Só que era outro ambiente, outras pessoas. As pessoas falavam de outras coisas. Depois disso, eu investi em fazer um curso técnico. Foi o primeiro curso técnico. Eu não tinha como fazer faculdade. Em Franca tinha um vestibular que você fazia, mais ou menos o que é uma FATEC hoje. E aí eu fiz o vestibular e consegui entrar no curso técnico de administração. Lá eu já selecionou um pouco mais as pessoas falavam de trabalhar, de estudar, falavam de concurso. Tem uma amiga que passou no concurso público de lá, que ela passou no INSS, ela só falava de concurso, isso antes mesmo de eu me interessar. Então você começa a ver pessoas diferentes, ouvir outras coisas, outros assuntos. Então eu quero que vocês tenham isso em mente. Se você conviver com uma pessoa negativa, ou que não acredita que é possível, ou, enfim, isso vai impactar você. E às vezes impacta na hora que você está mais fraco. Você vem numa reprovação, você não está conseguindo estudar, a pessoa fala isso, mas te joga no buraco. Então escolha pessoas que estão tentando melhorar, escolha esses ambientes. Se você ficar, eu falo, depois da meia-noite, velho, não tem mais nada que presta lugar nenhum. Tá? Meia-noite é hora de estar dormindo. Ah, Matheus, mas é que você está velho, não vai em balada. Também tem isso. Mas, sabe, foca em estar em lugares bons. Você vai estar num bar. Você já viu, eu hoje em dia eu analiso muito ambiente, né? Você vai no ambiente do bar, é pesado, é densa a energia. Você está naquele lugar. Logo, tem barzinho, coisa mais leve, mas assim, os botecos mesmo que a gente tinha em Franca lá, era mesa de sinuca, um cara fumando, um cara divorciado da mulher, outros. Era só problema. Se você frequenta esse tipo de lugar, fatalmente a conversa vai ser igual. Fatalmente a conversa vai ser igual. Então, essa foi a terceira coisa que fez muita diferença. A quarta coisa, ou a quarta atitude, foi foco. E muita gente fala sobre foco. E foco é basicamente dizer não para várias coisas. Vocês estudam para concurso público, vocês têm que abrir mão de várias coisas. Foco hoje eu falo que é um superpoder. Para vocês que gostam de frase, eu falo que enquanto você se distrai com o que é bom, você nunca vai alcançar o extraordinário. Porque às vezes o foco é você ficar distraído na internet, no Netflix, na vida imaginativa. Então, foco é sobre tirar toda a parafernália que está te atrapalhando e se concentrar em uma coisa de cada vez. O concurso público é o objetivo profissional de vocês agora. Como é que eu sei isso? Porque ninguém estaria aqui num domingo, 5 horas da tarde, se não fosse o objetivo. Então, coloca toda a energia nesse lugar. Concurso público é o meu objetivo profissional. Você pode ter um objetivo de relacionamento, um objetivo familiar, está tudo bem. Você até não são conflitantes. Mas em relação ao objetivo profissional, por que eu estou falando isso? Às vezes você está lá se preparando para o concurso, aí vem alguém e fala, oh, já viu que tem aposta esportiva? Está na moda, né? Aposta esportiva, o que é isso aí? Aí você está saindo do seu caminho. Ah, tem um negócio também que chama day trade. Oh, day trade, o que é? Pô, legal, hein? É o quê? E parece tudo muito fácil, né? Parece, não, ganha fácil, vai ganhar dinheiro. E aí eu percebo que eu sou um cara que, quando eu decido e é um objetivo, eu só foco nesse. Eu sou monotarefa, monoatividade, eu ignoro todo o resto e concentro naquele ponto. Então, estou compartilhando com vocês o que eu acho que é um superpoder. Hoje, com a quantidade de ruído e barulho que a gente tem, se concentrar numa única coisa é um superpoder. E passar em concurso público é exatamente sobre isso. E se você fizer isso, você se diferencia da maioria, eu diria que quase da totalidade das pessoas. Porque é muito difícil, num ambiente que a gente vive hoje, você focar em um único objetivo. É difícil, tem muito ruído, tem muita informação, mas tem isso também, mas tem isso. Pô, mas isso aqui, eu queria estudar um outro idioma. Pô, mas eu preciso me desenvolver para o trabalho, eu tenho que fazer uma certificação. Cara, a coisa vai ficando sem
E aí você também vai colocando mais coisas. A gente faz isso inconscientemente. Você vai pegando mais projetos. Às vezes você está em 2, 3 serviços. Eu tinha um aluno, Alexandre Camargo, em São José dos Campos. Ele estava em 3 serviços. Ele fez uma live comigo e me perguntou, pô, e aí, vai rolar? Eu falei, cara, com a sua rotina não rola. Não tem como. São 3 trabalhos. Você está indo para 3 lugares diferentes. O que ele fez? Largou 2 trabalhos, adequou, pegou o que era melhor, dava mais condições para ele, e hoje está aprovado na Prefeitura de São José dos Campos. Então, é sobre usar a sua energia num único foco. E eu não estou falando sobre largar trabalho. Se você pode largar o trabalho, excelente. Mas eu não larguei. Então, eu estou falando que eu vivi. Eu coloquei toda a minha energia no concurso público, trabalhando na iniciativa privada. É um conflito, né? Eu imagino que deve ter um monte de gente aqui que não postou nada, porque não podia. Quem aí está nessa situação? Que se postar, alguém vai ver, e aí na empresa que eu estou não contratam, ou demitem, ou você não cresce profissionalmente. É trash, eu sei como é, eu vivi isso. Eu tive vários problemas, inclusive, quando eu estava estudando para concurso, porque a empresa começou a me sacanear. Parece que eles sabiam, né, que eu estava estudando. Mas eu sabia o que eu queria. E aí, ponto. Quando eu entrei no serviço público, cargo de escrevente, tomei posse. Cheguei lá para trabalhar, conheci o juiz, que é um negócio muito bizarro. Nunca tinha estado em contato com o juiz. Você fica tipo, que isso? Ele é igual a gente, mesma coisa. Às vezes com mais problema. E aí você começa a conversar, e aí eles me perguntaram assim, e aí, o que você vai fazer? Passou em primeiro lugar? Aí eu falei, eu continuo estudando, eu quero passar na carreira fiscal. Aí, beleza. A hora que estava no canto, um amigo, né, que depois se tornou amigo, naquela hora era só um escrevente, virou para mim, me puxou, falou assim, escuta, não conta que você está estudando para concurso, não. Eu falei, caramba, eu passei no concurso público, eles não podem mandar embora. Ele falou, não, é o seguinte, se não você quiser um cargo, alguma coisa, eles não vão te dar, porque daqui a pouco você vai sair, você já passou em primeiro lugar. Aí eu falei, chama Marcinho, eu falei, Marcinho, mas é exatamente o que eu vou fazer, eu não vou ficar aqui, eu quero crescer mais. Eu entrei no TJ, e eu não estou falando isso desmerecendo a carreira, eu fui muito feliz, de verdade, fui muito feliz, o melhor lugar que eu trabalhei. Óbvio, o meu background não era aquelas coisas, mas a minha carreira antes não era aquelas coisas. Mas foi realmente muito legal, eu entrava às 10 horas da manhã. Porra, tá louco, eu trabalho de madrugada. Entrar às 10 horas da manhã era férias. E aí eu lembro de falar para ele, cara, mas é verdade, eu vou continuar estudando, eu quero passar em outro. E ele falou, pô, não conta. Eu falei, pô, mas isso tinha na iniciativa privada. Aqui no serviço público eu não posso falar que estou estudando, ferrou, né? Mas não, lá depois até me beneficiou, o juiz ele acabou me apoiando, né, continuar estudando, e foi por isso que eu continuei passando em outros concursos. Mas esse poder de decidir uma coisa e ficar nessa coisa. E a decisão, eu falo da decisão definitiva. Você decidiu, agora não tem decisão mais, agora é executar. Se todos os dias você questionar se é concurso público ou se é mais não sei o quê, mas será que não é isso aqui? Mas será que não é eu mexer, montar minha própria empresa? Cara, não tem nada de errado de montar a sua própria empresa. Você só precisa olhar, sentar numa cadeira e falar, eu vou ficar nessa aqui até dar certo. É até passar. Então, esse é o ponto, é o quarto ponto, e eu tenho certeza que é um superpoder, e é por isso que eu venho aqui, nesse final, eu sei que vocês estão cansados, compartilhar algo que são princípios. O que muda a nossa vida são princípios. Uma regrinha, se você acordou às 5, às 5h10, às 5h30, às 6, às 7, não faz diferença. Agora, os princípios, sim. É como no direito, né? Se você quebra um princípio, você é muito mais grave do que quebrar uma norma. Um princípio. Então, o princípio é esse. Foco, investir em você, cuidar do ambiente que você está e não se conformar.